Clima é o conjunto de características e dinâmicas atmosféricas de uma determinada região. São fatores do clima: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, relevo e vegetação. E são elementos climáticos: temperatura, pressão atmosférica, umidade e radiação solar. O clima equatorial é caracterizado como quente e úmido. Suas principais características são temperatura elevada. As temperaturas médias variam entre 25 e 28 graus. 2. Alta umidade. A umidade relativa do ar é geralmente acima de 80%. 3. Chuvas abundantes. As chuvas abundantes no clima equatorial são resultado do ciclo contínuo de evaporação intensa, formação de nuvens por convecção e precipitação frequente. 4. Florestas densas. O clima equatorial favorece o desenvolvimento de florestas densas, como a nossa querida floresta amazônica. Falando em floresta amazônica, a Amazônia é um ótimo exemplo de região com clima equatorial, assim como o Sudeste Asiático, Indonésia e Malásia, no Pacífico, próximas ao Equador e a bacia do Congo, África Central. O clima polar é caracterizado por temperaturas extremamente baixas durante a maior parte do ano e pela presença de gelo e neve. Esse clima é encontrado nas regiões polares da Terra, como o Ártico e Antártica. As principais características do clima polar incluem temperaturas muito baixas, as médias anuais ficam abaixo de 0 graus, com temperaturas que podem cair a menos 40 graus ou menos durante o inverno. Invernos longos. O inverno polar é prolongado. As temperaturas permanecem abaixo de 0 por meses, com pouca ou nenhuma luz solar. Verões curtos e frescos. O verão é muito breve, geralmente ameno, com temperaturas que podem chegar a 0 graus ou um pouco acima. A luz do dia pode ser contínua durante o verão, fenômeno conhecido como o sol da meia-noite. Precipitações baixas. As regiões polares têm precipitação escassa, principalmente na forma de neve. Muitas áreas são consideradas desertos polares devido à baixa umidade. Cobertura de gelo. Grande parte do território polar é coberta por gelo e neve, incluindo camadas de gelo flutuantes no mar e grandes geleiras nas áreas continentais. Marcado por temperaturas elevadas, mas com duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. É encontrado em regiões como o Brasil Central, a Índia e partes da África. A temperatura é quente durante o ano todo, com médias entre 20 e 30 graus. Apresenta 4 estações bem definidas, que são primavera, verão, outono e inverno, com variações de temperatura ao longo do ano. Ocorre em países como Estados Unidos, a Europa Ocidental e o sul da Austrália. Há uma grande variedade de temperaturas ao longo do ano, com estações bem definidas. Os verões são quentes e os invernos podem ser rigorosos, especialmente em latitudes mais altas. Caracteriza-se por verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Está presente nas áreas ao redor do mar Mediterrâneo, como Espanha, Itália e Grécia, além de partes da Califórnia e do Chile. A precipitação, com dias muito quentes e noites frias, ocupa áreas como o Saara, no norte da África, o deserto de Gobi, na Ásia, e o deserto de Atacama, na América do Sul. O clima global em 2024 está em um estado crítico. A previsão é que neste ano possa se tornar o mais quente já registrado na história, com uma tendência de aquecimento contínuo. Desde janeiro, as temperaturas globais estão 0,70 graus acima da média registrada entre 1991 e 2020. Em julho de 2024, foi observada uma elevação de 1,48 graus em comparação com os níveis pré-industriais. Essa elevação causou uma onda de calor severa em várias partes do mundo, além de inundações e incêndios florestais devastadores em países como Japão, China e Estados Unidos.
As principais causas das mudanças climáticas são divididas em fatores naturais e atividades humanas. Primeiro, queima de combustíveis fósseis. A queima de carvão, petróleo e gás natural libera grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa na atmosfera, que contribuem para o aquecimento global. 2. Desmatamento. A remoção de florestas que atuam como consumidores de carbono reduz a capacidade da Terra de absorver o dióxido de carbono, aumentando a concentração desses gases na atmosfera. 3. Agricultura e pecuária. Práticas agrícolas e a criação de gado emitem grandes quantidades de metano e óxido nitroso, gases de efeito estufa potentes. 4. Indústria e uso de energia. A produção industrial, especialmente em países em desenvolvimento, e o uso de eletricidade gerada por fontes não renováveis liberam quantidades significativas de gases de efeito estufa. 5. Poluição por gases de efeito estufa. Além do dióxido de carbono, outros gases como o metano e o óxido nitroso emitido por diversas atividades humanas têm forte impacto no aquecimento global. 1. Variação na radiação solar. A intensidade da luz solar que atinge a Terra pode variar, afetando o clima. Ciclos solares como manchas solares têm efeito sobre a quantidade de energia que chega ao planeta. 2. Erupções vulcânicas. Grandes erupções vulcânicas podem liberar grandes quantidades de poeira e gases, como dióxido de enxofre, na atmosfera. Esses componentes podem bloquear parte da radiação solar e causar um resfriamento temporário na Terra. 3. Ciclo Milankovitch. Variações na órbita da Terra em torno do Sol, na inclinação do eixo terrestre e no movimento de precessão podem afetar o clima ao longo de milhares de anos. O climograma é um gráfico que apresenta as medidas mensais de temperatura e precipitação de uma determinada localidade ao longo de um ano. E como utilizar o climograma? O primeiro passo é identificar a temperatura. Observe a linha ou barra que representa a temperatura. Isso ajuda a entender as variações de calor ao longo do ano. 2. Analisar a precipitação. As barras que representam a precipitação mostram a quantidade de chuva que cai em cada mês. Isso é útil para compreender a estação seca e chuvosa.